Olá, meu nome é Carolina Tonelotto Lorenzoni e este é um vídeo para a disciplina de Fluência e Letramento Digital do curso Letras Espanhol Licenciatura da UFSM. Vamos começar então pela primeira pergunta, se eu conhecia ou não podcasts. Já conhecia, já fiz uso do mesmo para o estudo de línguas estrangeiras. No caso, o canal que eu escutava era o Expresso English. Na época eu estava estudando por conta própria a língua inglesa e foi um canal muito explicativo. Nos últimos tempos, semanas, eu tenho buscado canais mais voltados para a língua espanhola e encontrei dois que me interessaram bastante, que foram o TED Espanhol e o Hoy Hablamos. Ainda não tive tempo de escutá-los, porém são canais que me interessaram pelos tamanhos dos podcasts e também pela diversidade de assuntos. São tantos debates quanto áudios explicativos de gramática ou colocações na fala do dia a dia do espanhol. Todos encontrados pela ferramenta aplicativo do Spotify. A experiência em ouvir esse podcast proposto sobre as ferramentas do Google foi muito interessante e foi tranquilo também, pois já tinha tido experiência em ouvir podcasts. Um assunto muito interessante e muito informativo, pelo fato de serem ferramentas muito úteis e práticas para o uso do dia a dia na sala de aula. Eu nunca tinha ouvido falar do Google Education, não. Porém, o Google Classroom já tinha ouvido falar por meio de outras professoras que eu tenho contato. Até a propósito, a crítica da professora ao Google Classroom foi a mesma pela professora do podcast, uma das participantes, que disse que o Google Classroom é justamente um ótimo lugar para disponibilizar materiais, porém não é uma ferramenta muito útil para discussão entre alunos e professora ou alunos entre si, mas que realmente é um ótimo lugar para disponibilizar os materiais de maneira rápida e gratuita. As outras ferramentas que elas mencionam, todas do pacote do Google, são como o Google Drive e o Gmail. E o Google Drive ele é muito prático, eu já fiz uso dele também. Ele tem essa possibilidade de você criar formulários e depois de você fechar o formulário, tudo gera gráficos. O que é muito útil, muito prático, ao invés de você ter que ir lá montar com cada informação, ele já te dá tudo pronto. Outras também, como o editor de texto, planilhas e tudo de maneira gratuita. Você só precisa criar a sua conta, o seu Gmail, e você tem acesso a todas essas ferramentas que o Google proporciona, que são muito úteis, muito práticas. E como também um dos participantes do podcast fala, que ele consegue muitas vezes dar a aula ou trabalhos em si, tudo simultaneamente e não necessariamente precisam estar no mesmo lugar. Como já dito, já conheci alguma dessas ferramentas, como o Google Classroom, o Drive, o Google Education não. E para o uso do espanhol, eu acho que tanto o podcast quanto o Drive, o pacote do Google, são ferramentas muito necessárias e muito interessantes, pois é uma língua estrangeira e então essa parte da audição, de você se acostumar com os diversos sotaques que o espanhol possui e você poder ter aquele contato com a língua sem necessariamente estar no lugar de língua espanhola, é muito interessante, é muito útil e são ferramentas que são possíveis usar tanto para si próprio quanto para demais, para pôr em uma aula, um plano de aula, para que ela não se torne somente aquela parte de texto, texto, texto. Então, é muito útil, muito prático, muito interessante, todas as ferramentas mencionadas e estudadas nessa atividade. E é isso aí. Ferramentas muito úteis, muito práticas, e a atividade em si, este vídeo também foi uma experiência bem divertida. E
isso aí. Muito obrigada e um bom dia!